Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer à doutora Andréia, presidente da Conciliare, e à Construção por esse convite para eu falar um pouquinho sobre gestão de contratos e a arbitragem, né? É, eu vou trazer um tema, eu tenho 15 minutos para falar, e é um tema muito extenso. Eu vou, então, conseguir falar um pouquinho só para vocês, mas é muito importante trazer a gestão de contratos, a importância da gestão de contratos para que, ao final, se houver qualquer disputa, se tiver um conflito, vocês estão preparados para ir para uma arbitragem, porque é uma coisa muito normal acontecer na construção, nas obras de infraestrutura, uma gestão mal feita de contratos e depois ficar muito difícil discutir isso, seja no judiciário, seja no tribunal arbitral. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da gestão dos contratos, né? Sobre o cuidado ao celebrar um contrato. Eu tinha um amigo, né? A gente não faz tempo até que a gente não tem um contato, mas eu nunca vou esquecer do que ele disse uma vez numa reunião, que ele já trabalhou no Japão, em obras, e ele disse que no Japão eles levam 9 meses para fechar um contrato, porque eles se preparam, eles olham tudo, tem todo o cuidado, e depois 3 meses para fazer a obra. E no Brasil, culturalmente, é o contrato. É o contrário. Assinamos de qualquer jeito um contrato e depois levamos anos para fazer uma obra, para concluir uma obra. Então, é muito importante essa gestão. E como que você faz uma gestão de contratos? Uma gestão de contratos você faz acompanhando desde muito antes da assinatura do contrato, desde a apresentação da proposta, depois do projeto, da aprovação do projeto, e aí inicia a obra e você vai acompanhando todos os passos dessa obra. O que acontece, o que geralmente acontece é que as empresas, né, seja contratante, seja contratado, o owner e o consultor, eles não formam uma equipe multidisciplinar. E nessa equipe multidisciplinar, além de não ter a equipe multidisciplinar, ainda não colocam um advogado participando desde o início. O advogado entra no processo quando surge o conflito, né? Aí fica difícil, porque ele não acompanhou desde o início o processo. Como ele vai trazer uma solução rápida se ele não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, aí vamos falar um pouquinho da importância de ter uma equipe multidisciplinar. Então, essa equipe multidisciplinar, nós vamos, obviamente, ter a engenharia, que é a parte técnica, vamos ter o planejamento, que é o cronograma, o custo, a medição, vamos ter o fornecimento, que é o subcontratado, e vamos ter o jurídico, que é a documentação e é a estratégia. Então, é bom ter essa equipe. Bom não, é muito importante ter uma equipe multidisciplinar e todo mundo participando desde o início desse projeto, né, desse planejamento. Os principais cuidados que a gente deve ter no contrato, tá, é a questão do prazo. O que acontece? Quando você vai fechar o prazo do contrato da construção, você precisa considerar todas as possibilidades que poderão impactar no prazo. Então, chuva, tá certo? Índice de produtividade, né? Janela de serviço, período que o serviço pode ser executado, trabalhos noturnos, período de aceleração e período de desaceleração. A gente sabe que isso acontece. Então, não adianta você colocar um prazo sem considerar isso. Você não vai cumprir. E se o contratado aceita isso, sem ter mesmo um planejamento, sinto muito. Você vai ser multado
e não vai conseguir entregar a obra no prazo, tá? Então, é muito importante prever as condições fundamentais para suspensão, paralisação, aceleração e desaceleração do projeto por conta de fatos supervenientes, né, como prazo para retorno ou encerramento, custo e forma de pagamento, desmobilização e nova mobilização. E tudo isso tem que ser acompanhado durante o contrato, o tempo inteiro, fazendo a gestão, né? E prever as penalidades, a cláusula de penalidades, obviamente, para descumprimento de prazos, né? Coisas que acontecem durante o contrato e que é comum, é muito comum as pessoas fazerem isso, simplesmente numa conversa lá na obra, tá? Sem aditivo contratual, as pessoas acertam obrigações diferentes daquelas que estão nos contratos, tá? E lá na frente isso vai trazer um problema. Isso vai trazer um prejuízo e ninguém vai querer assumir isso. Então, o que é comum? O que acontece? Né? Então, tem erro de projetos, às vezes tem caso fortuito, tem força maior, e as pessoas simplesmente acertam obrigações, né? Sem fazer nenhum estudo, sem alterar isso através de um aditivo. E depois, aí não tem jeito. Né? Aí como prova que o outro aceitou? Como prova que eu fiz porque o outro me mandou fazer? Isso por experiência. Eu já vivi isso em obras, em que uma parte, o contratante pediu para o contratado construir determinada coisa, fazer uma alteração lá na obra, o contratado aceitou e culturalmente eu te digo o seguinte, o contratante achou que foi esperto, porque ele pediu para construir, ninguém escreveu nada em lugar nenhum, nem por e-mail, nem por WhatsApp, nem numa ata, nem nada. O contratado achou o máximo, porque ele disse o seguinte, eu vou fazer e agora eu vou cobrar dele. Ele não imagina o quanto eu vou cobrar dele. Foi e fez. Aí quando chega na hora de cobrar, a outra parte fala, mas eu não pedi para você fazer isso. Não, mas pediu sim, o fulano pediu, foi o fulano que pediu. Não, mas o fulano não tá nem mais na obra, tá? Já mudou. Então, não, mas eu fiz porque vocês pediram. Ele falou, não, eu não vou pagar. Onde está escrito que eu pedi? Tá? Aí o outro, mas eu fiz. E quando eu fiz, você também não reclamou. Aceitou. Então, agora o meu preço é esse. Gente, isso vai terminar numa disputa. Não tem como. E era uma coisa que poderia ser evitada. E não foi. Né? Não foi por quê? Porque as pessoas resolvem as coisas no fio do bigode, porque é cultural, tá? O brasileiro sempre acha que vai... eu sou brasileira também, e a gente acha, não, eu vou fazer dessa forma, porque lá na frente eu fiz, não fiz, vou cobrar o que eu quiser, ele vai ter que me pagar. Só que as coisas não funcionam assim. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Outra coisa que acontece, que é muito normal nas obras, são as reuniões até que estão previstas no contrato, e uma parte, ela manda alguém representá-la, mas ela manda ou o coordenador da obra, ou alguma outra pessoa que não tem o conhecimento do todo. O que acontece? Nessas reuniões, eles aceitam determinadas coisas que não estão previstas no contrato e assinam atas alterando o contrato. Quando você assina um documento que altera algo que estava previsto no contrato, isso tem validade, tem total validade. E não venha me dizer que aquele fulano que assinou não tinha poder para tanto. Tinha sim, porque naquele momento ele representava a empresa. Foi a empresa que designou que ele fosse para aquela reunião. Então, o que subentende-se que ele tinha poderes para aceitar qualquer coisa. Então, é muito importante orientar para dizer, olha, não aceite nada, escute, se quem tem que ir não pode ir, escute, diga que vai trazer, faça constar na ata que vai levar para a administração desse projeto,
para depois aceitar ou não, porque se ele assinar a ata dizendo que o que eles acordaram, o que eles fecharam, é válido. É totalmente válido, você não tem o que reclamar. E isso é uma coisa comum, acontece muito. Uma outra coisa que é comum também com relação ao boletim de medição. O que acontece? O contratado, ele envia ao contratante o boletim de medição. O contratante tem um prazo, geralmente de 48 horas ou 5 dias, para aprovar aquele boletim. E o contratante simplesmente não se manifesta. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Aí o contratado reclama, né? Fala, olha, eu não recebi ainda, ou então ele não fala nada, ele fica quieto. E aí aparece o contratante com várias exigências, dizendo que não vai aprovar aquele boletim de medição porque ele não condiz com a realidade. Mas ele tinha 48 horas para fazer isso, ou 5 dias para fazer isso. Ele vai falar isso 2 meses depois, 3 meses depois. Ele aceitou aquele boletim. Eu defendo que ele aceitou. Então ele tem que pagar aquela medição, né? Porque ele tinha prazo. Ele tinha prazo para dizer se aceitava ou se ele não aceitava. E se ele devolvia com alguma exigência, quando o contratado entregava novamente o boletim de medição, cumprindo a exigência, começa a contar novamente o prazo do contratante. Agora, o contratante colocar na gaveta e vir 2 meses depois dizendo que tem exigências, sinto muito, meu amigo. Você aceitou. Então, esse boletim de medição você deve. Por quê? Porque não teve uma gestão. Tem que ter uma gestão. Tem que cumprir o que está previsto no contrato. Outra coisa comum que acontece também nas obras é que o contratante, ele tem uma regra lá no contrato que para ele efetuar o pagamento, o contratado tem que comprovar que ele está em dia com a sua folha de pagamento, com os encargos sociais, com as suas obrigações, isso tudo referente ao mês que passou. Aí o contratado não está, mas o contratante também não exige, efetua o pagamento. Aí ele vai efetuando o pagamento sem exigir isso, sem o outro demonstrar como está a situação dele, e às vezes está com alguma... não pagou alguns encargos, mas ele deixa passar e vai pagando. Aí quando chega lá quase no final da obra, ele fala assim, não vou te pagar mais, porque você não apresentou isso, você não apresentou aquilo, você não fez isso, que é o que mais acontece. E você fala, mas como? Pensa bem, você tinha que ter deixado de efetuar o pagamento porque ele não cumpriu com as cláusulas contratuais, o que o forçaria a regularizar a sua situação. Lá no início, você foi aceitando tudo errado e foi pagando. À medida que você foi fazendo isso, você foi aceitando essa alteração do contrato. Você mudou o contrato, né, ao aceitar isso. Então, é muito importante de o que está previsto no contrato, ele deve ser cumprido. Ele deve ser cumprido. Eu costumo ouvir dos engenheiros, e que os engenheiros aqui não fiquem bravos comigo, é que se eles forem seguir o contrato, eles não fazem a obra. Mas, por outro lado, se você só toca a obra, você vai ter um problema muito grande ao final dessa obra, né? E aí fica mais difícil ainda essa entrega, principalmente se você tiver conflitos. O meu prazo está se passando, eu só tenho mais 5 minutos, mas eu vou só falar antes de eu entrar um pouquinho, rapidinho na arbitragem, rapidinho, eu só vou dizer para vocês, assim, os principais cuidados que vocês devem ter nos contratos. Formalização dos fatos, preparar relatórios detalhados, ficar atento à redação, pois determinados termos poderão ser interpretados de forma prejudicial. Notificar os fatos que poderão ensejar conflitos, contra-notificar toda e qualquer tipo de comunicação que poderá ensejar pleitos.
Criar dossiês durante a execução do projeto sobre fatos que poderão ensejar pleitos, isso é muito importante. Não criar situações que descumpram obrigações contratuais. Exemplo, aceitar documentação incompleta para liberação de pagamento no final do contrato, né? Aí no final do contrato vai exigir obrigação e o contratado vai se utilizar dessa fraqueza contra você. Determinar a obrigatoriedade de celebração de aditivo para alterações contratuais. Então, é mais ou menos isso, muito rápido. Esse é um tema que ficaríamos horas aqui conversando e dizendo o que pode ser feito para você ter uma boa gestão do teu contrato e você reduzir riscos graças a essa gestão, inclusive de disputas ao final. Então eu vou falar rapidinho sobre a arbitragem, porque o meu colega, na verdade um grande amigo, que é o Dr. Ricardo Medina, um grande entendido em contratos de construção e infraestrutura, ele vai falar sobre o Dispute Board, que é um comitê de resolução de conflitos nos contratos de obras. Então, ele é que vai falar dessa outra forma de solução de conflitos. Eu vou ficar aqui com a arbitragem bem rapidinho, só preciso de um tempo aqui para eu falar um pouquinho sobre a arbitragem. Bom, todos sabem que a vantagem da arbitragem é que ela é rápida, né? Ela é confidencial, ela preserva o relacionamento e tem a qualidade da decisão, né? Por que eu digo isso? Porque na arbitragem, principalmente nos contratos de infraestrutura, geralmente são 3 árbitros. Cada parte indica um árbitro e esses 2 árbitros indicam o presidente do tribunal. Qual é a grande vantagem da arbitragem nos contratos de construção de infraestrutura? É que o judiciário, os juízes, eles não têm conhecimento de construção, de infraestrutura. E eles vão decidir exatamente sobre o parecer de um perito. E pronto, acabou. Não tem jeito. Agora, na arbitragem, não. Você vai indicar como árbitro alguém que tenha conhecimento, tá? Que tenha uma expertise naquele tema. A outra parte vai fazer a mesma coisa. E os 2 árbitros também vão buscar um presidente com esse conhecimento, né? Então, é muito mais fácil, muito melhor do que o judiciário. Primeiro, em questão de tempo para decisão. Segundo, a confidencialidade também. Terceiro, e talvez não seja o terceiro o mais importante, é que quem vai decidir, o tribunal que vai decidir sobre esse conflito, sobre essa disputa, são pessoas especializadas. Então, dá um conforto muito maior, né? Você se sente mais protegido com relação a isso. A questão da arbitragem é que, da outra vantagem da arbitragem que a gente pode colocar, é que a qualidade da decisão, né? Que eu falei agora há pouco para vocês, você vai sentir muito mais tranquilo em relação a essa disputa, né? Então, agora tem um ponto que eu gosto de falar um pouco, que é uma das desvantagens da arbitragem, é o custo. Tá? A arbitragem não é barata. Ela tem muito a ver também com o valor do contrato. Então, se são contratos de valores baixos, não é uma vantagem você ter a arbitragem, né? E agora, isso eu estou falando de contratos milionários, porque se você não tiver um contrato de 5 milhões de reais, pelo menos para cima, já não é tanto vantagem a arbitragem. Isso eu estou falando em contratos de infraestrutura, isso eu estou falando em contratos milionários,
tá? Você tem que verificar também a câmara, onde você vai fazer, você tem que olhar as custas, você tem que olhar, é muito importante na hora de redigir o contrato, você verificar qual a câmara você vai utilizar para fazer para colocar a tua arbitragem, tá? Porque se você for buscar uma CCI da vida, em Paris, se você vai para uma LCIA em Londres, vai custar caro. Não tenha dúvidas de que vai custar caro, né? Mas o que pode ser objeto da arbitragem? São direitos patrimoniais disponíveis. E com relação aos contratos, podem ficar muito tranquilos, que eles são direitos patrimoniais disponíveis, né? O que é a importância também, a vantagem da arbitragem? É a imparcialidade e independência dos árbitros, tá certo? Impedimentos, né? Você vai ter um árbitro especialista, e o que é interessante, você tem 3 pessoas para julgar, no número ímpar. Isso é muito, isso ajuda muito, muito, porque você não tem só uma pessoa tomando uma decisão, você tem três pessoas ali analisando tudo e especialistas naquele tema. O meu tempo já se acabou, gostaria de falar mais um pouco sobre arbitragem, explicar para vocês sobre arbitragem, mas vai ter que ficar para um outro momento, porque o meu tempo acabou, né? E eu gostaria muito, novamente, de agradecer a vocês por esse convite e coloco-me à disposição. O que vocês precisarem sobre gestão de contratos e arbitragem, podem contar comigo. E eu agradeço muito a Andréia e também pela iniciativa da constituição de uma Câmara de Arbitragem em João Pessoa. Eu tive a oportunidade de ler o regulamento, de ver toda a documentação e sinceramente, fiquei bem feliz em ver que vocês também já estão bem utilizando bastante a arbitragem. Parabéns, parabéns mesmo. Precisamos sair do judiciário. Precisamos resolver as disputas de uma outra forma, tá? Muito mais rápida e muito mais justa, porque nós vamos ter árbitros que são expert naquele tema. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana.